Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14. Tema da semana: nossa missão. Estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. É muito bom estarmos juntos mais uma vez. Nesta temporada estamos aprendendo sobre os ensinos de Jesus. Esse é o nosso guia de estudos. Você pode ter mais informações, é só acessar o endereço que está na sua tela. O tema de hoje, a missão. O que Jesus escreveu sobre a missão que todos os seus seguidores têm. Nós também oferecemos para você a revista Princípios. São ensinamentos, orientações, planos que Deus tem para a sua vida, para a vida de toda a sua família. Você faz um cadastro no endereço que está aí na tela e você receberá gratuitamente na sua casa a revista Princípios. Os nossos amigos que estão conosco nesta temporada, pastor Gilson Brito, seja bem-vindo. Obrigado, amigo. Pastor da Igreja Adventista na região leste do estado de Minas Gerais. Privilégio, viu, pastor, mais uma vez. Pastor Ezequias Guimarães, pastor da Igreja Adventista na região do estado de São Paulo, aqui próximo, Jacareí. Aqui do Novo Templo, né? Exatamente. Jardim América. O senhor é pastor de muitos... Da maioria de todos os servidores aqui do Novo Tempo. Que legal, pastor. Privilégio, viu? E pastor Carlos Steger, que é o autor do nosso guia de estudos e diretor da Faculdade de Teologia na Argentina. Pastor, eu sei que a gente, pela convivência, que já todas essas semanas, a gente vê a sua humildade, né? A forma como o senhor se apresenta, mas que privilégio que o que o senhor, Deus lhe iluminou para escrever. Está em todas as partes do mundo, criando a unidade da Igreja Adventista. Amém. Né? Amém. Que bênção isso. Sim. Que Deus continue usando poderosamente ao Senhor. E Louvado seja Deus. Uma lição muito gostosa, né, pastor? Exatamente. Muito didática, muito especial, realmente. E quando falta alguma coisa aqui para a gente sempre olha para o autor, né? Isso dá tranquilidade. Muito bom. Vamos orar a Deus mais uma vez pedindo iluminação? Pastor, por favor. Pai, nós que estás nos céus, tão gratos estamos pelo privilégio de estudar Tu palavra, de ser Tus filhos. Pai, suplicamos que Tu Espírito Santo possa falar a nossas mentes, nossos corações e que, através deste programa, Tua palavra possa chegar ao coração, à vontade de cada um dos telespectadores. Agradecemos todo no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero fazer um convite especial para você que acompanha o Lições da Bíblia e talvez não faça parte de uma comunidade adventista, frequente uma outra comunidade religiosa. Todos os sábados, a partir das 9 horas da manhã, em algum momento do programa da manhã, em toda a Igreja Adventista, se reserva um tempo para estudar o tema que nós abordamos aqui no Lições da Bíblia. Portanto, você é o nosso convidado especial para ir e ali conversar sobre o assunto, apresentar suas opiniões, tá bom? Você diga que foi nosso convidado. Vamos ao tema de hoje. Qual é a missão? O que Jesus escreveu sobre a missão daqueles que fazem parte da igreja, daqueles que professam, daqueles que têm a verdade da palavra. O texto, eu queria começar com ele, Mateus 24, verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Nós vamos em algum momento entrar especificamente nesse texto,
que é a promessa do cumprimento, né? Mas a gente vê que Deus usaria, pessoas estariam envolvidas na pregação. Isso nos chama para sermos discípulos e também exercermos o discipulado, sermos discipuladores. Como cada cristão deve receber esta nomeação, este chamado de discípulo e de discipulador? Na verdade, não pode existir um discípulo se não cumpre a missão de chamar a outros para ser discípulos também. E isso não é uma obrigação, não é uma carga que vem sobre o discípulo. Nós observamos isso no primeiro discípulo que Jesus teve. Segundo o Evangelho de João, quando Jesus foi bautizado, aí muito pouquito tempo depois, ele conheceu a Andrés. ¿Andrés? André, ok. E André foi um dos dois primeiros discípulos. André não ficou com Jesus 3 anos e depois ficou pensando, quem sabe eu poderia contar a meu irmão que eu conhecia Jesus. Imediatamente, André buscou a seu irmão. Quando você tem algo muito bom, encontra algo sumamente extraordinário, você não pode guardar para você. Você quer compartilhar com seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, seus tios, seus amigos. Essa é a essência da missão, que não é uma obrigação, é natural, é o resultado de conhecer a Jesus. Pastor, o senhor está falando aqui, eu já citei em alguma temporada aqui uma história que eu gosto muito, que está em 2 Reis capítulo 7, que é aquela história dos 4 leprosos, que o povo estava morrendo de fome em Samaria e eles estão ali na porta da cidade. Se a gente ficar aqui, a gente morre. Se a gente entrar na cidade, a gente morre também, porque não tem comida. E se a gente for para o Arraial dos Círios, a gente pode morrer também. Então, vamos ao Arraial dos Círios e quem conhece a Bíblia vai lembrar da história. Quem não conhece, eu estou resumindo aqui. Eles vão lá e naquela noite o Senhor mandou, né, um barulho e aí eles acharam que era alguma associação do povo de Israel com algum outro reino, acharam que era um exército que veio livrar. Eles vão todos embora e aí os leprosos chegam lá, não encontram ninguém, encontram comida, encontram tudo. E tem uma frase que eu gostaria de ler, e eles começam a pegar aquilo, guardar e escondem, vão lá, pegam mais. Aí eles chegam um momento e dizem assim, não fazemos bem. Este é um dia de boas novas. E nós nos calamos. Aqui que o senhor colocou, poxa, eu creio que essa é a maior motivação. Sim. O que um dia Jesus Cristo fez por mim, a motivação para a pregação. Eu acrescentarei ainda mais uma motivação além dessa, só quero me referir ainda a esta também, é que além de ele usou a expressão, a gente não consegue, né? A gente é tão impactado com aquilo ali que você não consegue ficar calado. A notícia é boa demais. E esse referencial se torna você mesmo. Alguma coisa aconteceu de tão importante na sua vida, a transformação foi tão grandiosa, maravilhosa, você se sente tão bem com Cristo, que você deseja levar isso às outras pessoas, né? Uma outra referência é essa relação de consequência, né? Só quando nos tornarmos testemunhas e o Evangelho for pregado em todo o mundo, aí sim nós teremos a volta de Jesus, o fim virá. Então nós temos uma dupla motivação aí, né, entre tantas outras, que é aquilo que aconteceu com a gente e a perspectiva e o desejo que temos de um dia encontrarmos o nosso Salvador pessoalmente. Pastor Gilson. Eu gosto de pensar que no pacote da conversão
está inclusa a missão. Todo aquele que é encontrado por Deus é também por Deus enviado, é comissionado. Eu acho interessante isso na experiência dos apóstolos. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 3 que Pedro e João entraram no templo, né, para participarem de um culto de oração, e aí um aleijado pediu esmola, né? E a Bíblia, aquele texto bem conhecido em que Pedro disse assim: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus levanta-te e anda. Então o homem é curado e Pedro e João aproveitam o ensejo, já que as pessoas se aglomeram em torno deles, para pregar, anunciar o Evangelho, falar sobre Jesus Cristo. E na sequência, no capítulo 4, diz que eles são presos por conta disso. E no dia seguinte, reúnem-se várias autoridades, eles são colocados no centro deles, e aí eles são questionados com que autoridade, em nome de quem, que eles estão fazendo aquela pregação e realizando aqueles milagres. E Pedro, então, diz que é em nome de Jesus, a pedra que foi rejeitada, mas eu quero ler agora especialmente Atos capítulo 4, verso 13. Acho tão bonito isso aqui, quando o texto diz, olha, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Apesar de serem homens iletrados, homens incultos, mas aqueles que estavam ouvindo estavam admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Realmente, quando nós estamos com Jesus, quando nós nos relacionamos com Jesus, nós sentimos prazer em falar de Cristo e o Espírito Santo nos capacita a falar com sabedoria. Né? E na sequência, veja, a Bíblia diz que eles foram ameaçados e foram primeiramente tirados da presença do Sinédrio, resolveram que iriam ameaçá-los e quando eles são trazidos de volta à presença do Sinédrio e é dito que eles jamais deveriam falar outra vez sobre Jesus, agora o verso 20, Pedro e João respondem assim, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Quando a gente realmente vê a Deus pela fé, quando a gente ouve a Deus pela fé, a gente não consegue deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Muito bom, muito bom. Eu fico pensando naquele que talvez tenha nascido já em uma comunidade religiosa, que não tenha tido o que a gente usa como linguagem assim religiosa, não tenha tido uma conversão, uma mudança. Ele já nasceu, como por exemplo nossos filhos. Sim. Eu praticamente. Desde que me conheço por gente. Meus avós me levavam à igreja. Interessante, e a minha mãe, né, foi batizada quando eu tinha apenas 9 anos de idade. Então, a gente precisa ver como chegou a mensagem de salvação na nossa casa. E como essa mensagem de salvação foi mudando a história da nossa família, até o privilégio de chegar até nós. Né? Essa história, talvez eu não tenha tido, mas o que aconteceu com o seu pai? Como conheceu? E quando nós nos associamos, lembramos essas histórias, a gente vê que essas histórias estão associadas a formas extraordinárias de transformação. Que consequências do encontro. Exatamente. Né? Eu costumo dizer que quando o Evangelho chega na vida da gente, um mundo paralelo é estabelecido. Não estou falando de nada místico aqui. Sim. É que nós íamos para a esquerda e agora o rumo da vida muda completamente e um outro mundo é criado, num outro contexto, com outras pessoas. Algo grandioso acontece na vida da gente. Eu não sei se eu tenho... De 30 segundos, pastor. Por favor. Esse negócio da gente querer dizer, querer falar, querer anunciar, me impressionou uma história. Eu estava atravessando uma balsa no Amazonas, uma balsa chamada Botucuxi. Estava sendo inaugurada a balsa e eu tinha que pregar numa determinada igreja. Eu peguei essa balsa, o meu carro ficou embaixo e a gente ficava sentado ali em cima, num pavimento superior. De repente chega um indivíduo bem vestido e diz assim, olha, eu queria passar algumas informações da balsa. Ela tem 2 motores, a potência de cada motor, o tempo de travessia,
tem capacidade para tantos carros, para tantas pessoas, e começou a dar informação do barco. De repente ele disse assim: mas o que eu quero dizer para vocês é algo muito mais importante, que Jesus ama você e pode mudar a sua vida, pode transformar o seu viver. Fez um apelo e 2 pessoas aceitaram Jesus ali. Amém. Eu fiquei impressionado, impactado, uma coisa tão simples, uma pessoa simples, que estava ali cheia de Jesus, querendo passar aos outros. Muito bom. Se confirma o que o nosso guia citou, que está em Mateus capítulo 4, verso 19, e disse-lhes a Pedro e André: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. O chamado que é feito para todos nós. Nós temos no nosso guia de estudos um texto que é muito conhecido, que é Mateus 5, 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. A gente tem nesse texto um contraste, o guia apresentou, pastor, isso de forma muito, o senhor colocou isso de forma muito clara, o contraste da luz com as trevas. Aquele que conhece Jesus, qual é a função dele agora no mundo em que ele está? Na verdade, essa ilustração do cristão como a luz é muito bonita. A luz, ou vamos dizer, aquilo que está, a lâmpada, ou aquilo que produz luz, só tem que fazer aquilo para o qual foi criado, fazer luz. Não tem que poner um cartaz: eu estou fazendo luz, olha para mim. Simplesmente cumprir, deixar que a luz brilhe, simplesmente. E em uma noite escura você pode ter uma pequena luz, mas pode ver desde muito longe a possibilidade da ainda pequena luz de chegar muito longe. E me gusta esta ilustração porque Deus é luz. Eu não sou a luz, mas na medida em que eu estou perto de Deus, eu posso refletir a luz de Deus, como a lua reflete a luz do sol. Pastor, até fiz uma anotação aqui, assim como a luz é essencial à vida, brilhar é essencial ao cristianismo. Eu até já falei no outro programa anterior que a gente tem que desmistificar esse negócio da luz, porque João diz assim: aquele que ama o seu irmão anda na luz. Né? Então, quando você tem o Evangelho de Jesus no seu coração, esse fogo é tão grande, essa luz é tão intensa, que como você ama o seu irmão, você quer levar o melhor para ele. E aí você leva o Evangelho, que é o melhor que você tem. Exatamente. Porque você recebeu. Né? A gente testemunha por amor a Deus e por amor ao nosso semelhante. Exatamente. Porque a compreensão, a visão de Deus nos dá a compreensão de que o nosso semelhante sem Deus está perdido. E o Espírito Santo coloca compaixão em nosso coração. Então, por isso a gente testemunha também. Muito bom. Nós vamos para o intervalo. Nós já voltamos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. E esperamos que você seja motivado, você que pertence à sua congregação, à sua comunidade religiosa, revelar a luz de Jesus. Já voltamos. Estamos estudando um pouquinho hoje no Lições da Bíblia, a missão, aqueles que um dia que encontraram o Senhor Jesus, que foram resgatados, qual deve ser a vida, o que eles têm para apresentar. Nós estávamos conversando em off, pastor, o senhor citou aqui na nossa conversa o que está no capítulo 5 e o verso 16. Eu vou ler, eu gostaria que o senhor daí desse a explicação.
assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. É importante esse texto para compreender o que significa ser a luz do mundo. Porque às vezes fica aí um conceito meio místico ou que não temos claridade. Ser a luz do mundo é produzir boas obras. Mas essas boas obras não são para receber a glória e a alabança da gente para o elogio. O elogio, sim. Mas para que glorifiquem a nosso Pai que está nos céus. Ser um bom cristão, que minhas ações mostrem que eu sou um seguidor de Jesus, essa é a melhor maneira de ser a luz do mundo. Muito bom. E quanto mais próximo eu estiver dele, mais eu vou revelar essas obras. Isso. Não como o senhor disse, eu acho que vale a pena sublinhar isso, não como mérito, não como elogio, mas porque eu estou próximo a ele. Isso. Nosso guia de estudos apresentou um outro tema muito interessante, que é a questão, a gente vê que essa questão da missão tem o chamado, tem o ser a luz, e agora ele nos chama para sermos testemunhas. Pastor. Antes de entrar aí, eu gostaria de introduzir isto, porque é para mim interessante. Jesus, depois da ressurreição, ele ficou 40 dias com os discípulos, segundo Atos, capítulo 1, versículos 1 a 4, e ele aí instruiu aos discípulos, falou muito com eles. Nenhum dos 4 evangelhos registra tudo o que Jesus diz. E João disse que se fora a escrever tudo, não alcançam os livros na terra. Sim. Mas cada um dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, registrou uma parte da instrução de Jesus. E cada um deles percebeu a missão, o que Jesus diz respeito à missão da igreja, de um ângulo diferente. E é uma beleza analisar nos 4 evangelhos a missão, e eles dão uma riqueza muito grande, porque um lo vê como testemunho, outro lo vê como a pregação, outro é o que vamos a ver aqui. Sim. E então, a partir de agora, as seguintes partes são cada um dos evangelhos o distinto enfoque. E não é que são contraditórios, vão todos juntos e juntos formam a missão integral. Sim. São aspectos diferentes aqui da uma missão. Da missão que é única. Isso, e desses aspectos é o aspecto do testemunho. Exato. O que o senhor queria dizer com esse aspecto, com essa visão de testemunhar? Vamos ler o texto? Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versos 48 e 49. Isso. Vós sois testemunhas destas coisas, e eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até do alto sejais revestidos de poder. Verso 48, vós sois testemunhas destas coisas. Qual era a intenção de Jesus ao motivar os discípulos a serem testemunhas? O que eles deveriam fazer agora? Qual era a sua intenção? Que eles fossem lá e falassem daquilo que eles tinham visto, que eles tinham ouvido, daquilo que lhes impressionou, que lhes encantou, que deu para eles um novo norte, um novo rumo na vida. Então, é como se Cristo estivesse dizendo, vocês vão lá e contem tudo o que vocês ouviram,
né? Tudo que vocês viram e aquilo que vocês experimentaram, a própria transformação que vocês têm vivido na vida de vocês, então contem para as pessoas isso. A gente está acostumado a dizer que testemunhar é falar, né? Testemunhar envolve aí uma grande quantidade pela palavra de e pelo coisas, exemplo né? também. Pela Né? palavra, pelo exemplo, pelo comportamento, pela família, por muitas coisas. Mas interessante é que toda vez que a gente de alguma forma quer falar, quer testemunhar, mas a gente não vive e não faz parte da essência da gente, é como um revólver que não tem bala nenhuma. Ele até faz barulho, mas não fere ninguém. Ele atroa, mas não fere ninguém. O testemunho mais impactante é aquele que tem a ver com a vida da gente, com as coisas que a gente faz. Eu queria ler Atos capítulo 4, verso 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Eu escolhi Lucas para começar esta sequência, porque eu considero que o testemunho é a base de todos os outros aspectos da missão. Você pode contratar uma companhia, uma empresa de marketing e fazer um bom marketing para a igreja. Você pode contratar publicistas, pode fazer muita coisa, ainda pode contratar um grande pregador, alguém que pode falar, mas se não, isso não vai com testemunho pessoal de aquilo que Jesus fez por mim, não tem valor. E não vai dar resultado duradouro, resultado permanente. E por que às vezes aos membros cuesta dar testemunho? Porque não tem nada que contar. Quizá é um pouco duro, mas se você tem algo que contar, que problema há? Você conta. O problema é quando você não tem nada para contar. Assim que nossa participação na missão é como o termômetro da minha vida espiritual. O encontro com Deus. Me encontro com Deus. Tenho algo para contar? Eu vou compartilhar. A gente poderia até dizer, pastor, imagino que esteja correto, assim, que a ausência da missão, ela expõe a inexistência do encontro. Então, quando não há missão, é porque não houve encontro. Ou se houve, um encontro muito superficial. Porque é impossível haver um encontro real e não vir, consequentemente, o desejo de testemunhar pela palavra e pela vida. Eu acrescentaria, sabe, pastor Gilson, eu diria que talvez, às vezes, existe esquecimento também. Porque pode ter havido um profundo encontro no passado. Os anos vão se passando e a gente vai esquecendo. Nós esquecemos quem eu era, o que ele fez por mim. Daí a importância da gente renovar essa ligação, essa comunhão com Deus através de uma vida devocional consistente, porque aí o Espírito Santo vai fortalecendo de novo esse encontro com Deus, né? Você sabe, quando eu faço um batismo, eu gosto de levar aqueles que foram batizados, que são batizados já, a fazer uma reflexão. O que lembra da sua história? Ou lembra da história, no caso, como eu citei, e como o Evangelho chegou na sua casa? Porque o tempo, às vezes, o envolvimento faz com que a gente esqueça. Daquilo que o Senhor fez pela gente. Sim, pastor? Você falou de aquele que nasceu em um lar cristão, que quizá não teve uma conversão assim dramática e não tem um passado ruim para comparar. Mas todos nós hemos pecado, todos nós recebimos o perdão de Deus por meio de Jesus, recebemos a paz interior que dá
essa serenidade, essa segurança, essa felicidade, que temos algo para contar. E a transformação, né, pastor? Que vai acontecendo com a gente. A transformação. Então, quem sabe não é tão dramático, mas nós temos algo para contar. Exatamente. Pastor, eu queria só citar, o Guia de Estudos apresentou o texto de Lucas, capítulo 24, verso 48. Mas eu queria ler o que está aqui, o 46 ao 48. O que eles deveriam testemunhar? Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos. Que o seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados, e todas as nações, começando de Jerusalém. Então nós temos a ressurreição, o poder para perdoar pecados e transformar vidas. Eles deveriam testemunhar disso, há uma intenção. E por isso que Lucas, lá em Atos, vai dizer que eles faziam isso, eles fizeram isso, né? A gente vê aqui. Pastor, o testemunho é algo assim imprescindível na vida do cristão, né? Como o pastor Gilson disse, se não tem testemunho é porque houve esquecimento ou porque não houve realmente encontro, né? Billy Graham, ele tem um livro, eu acho que o título é Anjos, se eu não me engano, o título desse livro. Só para lembrar, né? O Billy Graham é um dos grandes pregador. Considerado o pregador do século XX. Né? Muito influente na América, né? Ainda está vivo. E ele citou um exemplo que me impactou muito nesse livro. Ele diz assim, olha, eu imagino que vai haver filas de perdidos. Aqueles que não abandonaram o roubo, aqueles que não abandonaram a prostituição, filas de pessoas que nunca se arrependeram dos seus pecados. Mas ele disse assim, a igreja está tão sem testemunhar que me parece que a maior fila dos perdidos serão daqueles que nunca fizeram nada na igreja, que nunca testemunharam, que nunca levaram avante aquilo que receberam, né? Isso é forte, né? A salvação e testemunho são coisas que estão ligadas, não dá para separar. Uma vez salvo, uma vez nos tornamos também testemunhas de Cristo. Exatamente. Né? O nosso guia de estudos apresentou agora a visão de João, certo, pastor? Sim. Temos a visão de Lucas, e o senhor a fundamenta no Evangelho e fundamenta em Atos. 20 e 21, agora a visão de João. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Uma missão para se cumprir. E talvez aqui eles são enviados, porque eles tinham uma missão para cumprir. E talvez aqui a gente tenha um texto para explicar desta missão. João capítulo 14, verso 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. O que significa que farão obras maiores que eu fiz? Eles farão obras maiores. Pastor, Jesus aqui também estabeleceu um cálculo aritmético, né? Porque eu vos envio, vocês enviam a outros, né? Imagine, essa é uma progressão geométrica. Eu o torno discípulo, ele se torna discipulador, de 2 são 4, de 4 são 8, de 8 são 16, 16 são 32. A coisa toma uma dimensão geométrica. E imagine se a igreja levasse isso a sério, nós já teríamos pregado o evangelho em todo mundo. Né? Então nós temos aqui nós temos aqui uma influência maior. Sim. Nós não temos uma obra maior, se eu posso assim dizer, obra no sentido de execução, mas nós temos uma influência maior. Essa é a intenção de Jesus no texto. Eu acho que sim, ainda que Deus pode fazer, ele é soberano, e Ellen White diz que não tem limite a utilidade daquele que, ponendo o eu a um lado,
se entrega sem limites a Jesus. Não tem limite o que o Senhor pode fazer através daquele que submete a Ele. Exatamente. Por que não acontece aquilo? Porque nós ponemos limites. Infelizmente, eu estou falando para mim em primeiro lugar. Sim. Que não deixamos que Deus realmente use-nos. E Ele poderia fazer coisas grandiosas, extraordinárias. Muito bom. Eu tenho que ir para o intervalo. Você guarda aí? Claro. Pode ser? Tranquilo. Guarda a observação. Nós vamos para o intervalo, nós já voltamos. O Senhor pode fazer muito através de nós. Que todos nós nos submetamos ao poder do Espírito Santo. Nós já voltamos. Estamos voltando, esse é o programa Lições da Bíblia. Hoje, os ensinos de Jesus, a sua missão. O que nós devemos fazer ao recebermos a mensagem de salvação? Estamos vendo em cada evangelho qual foi o enfoque para cada um, só para a gente relembrar. Lucas, a ênfase, sermos testemunhas, trabalhamos um pouquinho João, que é a missão, todos somos enviados e faremos uma obra ainda maior. Você tinha uma observação para fazer no final, quando a gente trabalhou, que vocês, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores, tanto de abrangência, como o pastor falou, também de ilimitado. E nós terminamos o bloco com o pastor Carlos citando Ellen White, quando ela diz assim que não há limites à utilidade daquele que, pondo de parte o próprio eu, se entrega sem reservas, ou se consagra completamente ao Senhor. Então, isso me faz pensar que, ainda que tenhamos tido vitórias como cristãos, em nosso testemunho ao mundo, mas as nossas vitórias ainda são muito pequenas em relação àquilo que poderíamos ter se tivéssemos uma vida inteiramente consagrada ao Senhor. Claro que digo isso não para gerar culpa em ninguém, mas para que todos nos sintamos desafiados a crescer em nossa experiência cristã, para que nós possamos testemunhar com alegria, né? Porque... E aí, sim, pode ler, professor. Eu gostaria de ir agora para Isaías, apesar de não estar aqui no comentário da lição, mas eu acho tão interessante esse texto também, a visão do profeta Isaías, quando ele recebeu o chamado para o ministério profético, Isaías capítulo 6, ele começa dizendo assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Na sequência ele fala dos anjos ao redor do trono, clamando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia de sua glória. Isaías diz que as bases do santuário se moveram, todo aquele santuário se encheu de fumaça. Então, diante dessa visão da grandeza, do poder, da santidade, da pureza de Deus, Isaías diz assim: ai de mim, estou perdido. E aí ele confessa seu pecado, né? Ele diz: eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Veja que a visão de Deus faz nós nos vermos a nós mesmos e vermos a condição da humanidade no meio da qual nós estamos, né? Da qual nós fazemos parte. Mas o mesmo Deus que manifesta a sua glória, agora manifesta a sua graça. Na sequência, a partir do verso 6, Isaías diz que um dos anjos voou na direção dele, trazendo uma brasa viva tirada do altar. E com a brasa tocou a boca e disse assim: eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado. Esse Deus transcendente, grandioso, também ele está disposto a ser imanente, a estar próximo, né? O Deus todo majestoso também é o Deus todo misericordioso. Isaías, então, ele tem a visão da glória e da graça de Deus. Ele confessa seu pecado, recebe o perdão e agora vem a missão. Verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu me encanto com isso, né? Então, veja, quando você tem um encontro real com o Senhor, você vê sua grandeza, sua majestade, mas também experimenta sua graça, seu perdão.
E você percebe que o Senhor deseja enviar pessoas para que falem a respeito desse Deus grandioso e misericordioso. Isaías prontamente responde: eis-me aqui, envia-me a mim. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, deixa comigo, pode contar comigo, eu vou, não tem como eu ficar parado agora. Depois do que eu vi, depois do que eu ouvi, depois do que eu experimentei, não tem como eu ficar parado. Deixa comigo, a missão é minha e eu vou lá e vou fazer. Não conseguiu ficar do mesmo jeito, da mesma forma, depois de ter visto o poder de Deus, realmente. E aí vem um texto da irmã White, e eu já termino minha fala com isso. Só que, como você está citando o segundo texto de Ellen White, Sim. Só para lembrar o telespectador, uma escritora cristã, e nós cremos como também inspirada. Usada e inspirada por Exatamente. Deus. Né? Então, só E nós temos muitas bases para crer nisso. Exatamente. Né? De que, de fato, ela foi usada por Deus. Exatamente. Desejado de todas as nações, 195. É um texto clássico dela. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Muito bom. Aquele que bebe da água viva torna-se fonte de vida. O depositário torna-se doador. Esse é o privilégio que nós todos temos. Muito bom, pastor. Vamos adiante, agora a visão de Mateus quanto à missão. O texto base aqui é Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Um texto interessante para a gente explicar. Nem sempre no português aqui os verbos estão colocados no tempo correto, pastor. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a visão de Mateus. O ide, né? Ou vamos explicar aqui os tempos, pastor, de cada verbo, por favor. Na realidade, aí Jesus utilizou 4 verbos. Ir, fazer discípulos, batizar e ensinar. Dos 4, só um deles está em modo imperativo. ¿Dice imperativo? Sim, como ordem. É uma ordem. E esse não é ide, que na maioria das nossas traduções aparece como imperativo, sino fazer discípulos. Esse é o imperativo das palavras de Jesus. O centro da missão, segundo está registrado aí em Mateus, é fazer discípulos. Os outros 3 verbos são particípios que estão subordinados, ¿dice subordinados en portugués? Sí. Ao verbo principal que está em imperativo, que é fazer discípulos. Yendo, batizando e ensinando. Tudo isso tem a função de colaborar para fazer discípulos. Então nós temos aqui tudo isso é para que o indivíduo seja do reino, né? Faça parte do reino, agora como um seguidor de Jesus. A gente tem uma ênfase diferente quando a gente olha dessa forma, né? Porque parece que a gente lê o texto, ide, né, como ordem, fazei discípulos, e aí batizando-os e ensinando-os. A gente tem uma compreensão diferente quando a gente... Né, o ir... Sim, pastor, pode ir. Nós não podemos também reduzir essa missão de fazer discípulos a um método, né? Dizer, olha, é só através desse método que a gente faz discípulos, não. Primeiro, testemunho é um estilo de vida, né? É uma coisa que você vive no seu dia a dia ali. Então, nós usamos alguns métodos que são muito bons, eficientes, mas nós não podemos alienar a missão a uma metodologia apenas. Paulo, ele dizia, eu me faço de muitas coisas para fim de que ganhe também alguns, né? Uso várias formas para alcançar a muitos. Então, não pensemos que é só o evangelismo público, é só pequenos grupos, ou é só isso, reduzir a missão a uma metodologia. Eu acho que isso é um equívoco muito grande. Exatamente. A gente vê no nosso guia de estudos
eu queria citar essa expressão, e aí na compreensão do texto, do fazer discípulos, a gente vê de forma muito maior, né? Batismo não é o fim. Alegramos-nos quando alguém é batizado, mas o batismo não é o fim da história de aceitação, é apenas parte do processo de fazer um discípulo. Nossa tarefa, diz aqui, é convidar as pessoas a seguir a Jesus, o que significa crer nele, obedecer os seus ensinamentos, adotar seu estilo de vida e convidar outros para que se tornem seus discípulos. Então, a gente não termina, a gente não cessa. E às vezes, de forma equivocada, a gente tem essa tendência. E por isso a gente não cresce espiritualmente como poderíamos crescer. Porque na medida em que você testemunha para outros, você próprio se fortalece em Deus. Você passa a ter mais experiência com Deus quando você se deixa ser usado por Deus. Então, faz parte do crescimento nosso como cristãos esse testemunhar. Além de ser uma oportunidade para outros conhecerem a salvação, é também um meio de nós próprios permanecermos salvos, pela experiência com Deus que a gente tem nesse ato de testemunhar. A gente não está fazendo que as pessoas se tornem simplesmente membros de uma comunidade. Mais do que membro, é um discípulo de Cristo. Um seguidor que vai fazer outros discípulos. O senhor queria fazer um comentário, pastor, que eu vou para o último aspecto a ser considerado, Marcos capítulo 16, aqui a visão de Marcos 16, verso 15, a visão de cada evangelista da missão. Eu vou ler o texto. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Nós temos aqui uma visão mundial. E aí, eu creio que é importante que a gente lembre daquilo, eu acho que eu citei lá no começo, Mateus 24, verso 14. Sim. A missão será cumprida. Sim, o Senhor está no controle, o Senhor está no comando, né? Eu gosto das palavras de Jó, capítulo 42, verso 2, onde ele diz assim que o Senhor sabe todas as coisas e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. A gente não precisa ter dúvida, né? A missão será cumprida. Agora, tomara que nós e aqueles que nos acompanham nesse momento estejamos entre os que serão instrumentos de Deus para cumprir a missão, porque isso é um privilégio. Exatamente. Sim. E o nosso guia de estudo citou o texto de Apocalipse 14, versos 6 a 12, que eu creio que é interessante que os amigos deem uma explicação. Tá? Aqui nós temos a visão, a descrição da missão mundial daqueles que pregam verdadeiramente a palavra. Tá? Posso citar e vocês explicam aí? Sim. Pode ser? Verso 6 até o verso 12 são as 3 mensagens dos 3 anjos. O primeiro anjo tem o evangelho eterno para pregar a todos os que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. E temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Vamos começar com esse aqui, rapidamente? Podemos dar uma pequena explicação dessa primeira? Para mim, essa mensagem é fundamental para hoje. Hoje o mundo não teme a Deus. Se perdeu a reverência, o respeito a Deus. A maioria da gente na sociedade, no mundo ocidental, eu estou falando, não tem a Deus em conta, não teme a Deus. Por supuesto, tampouco lhe dá glória, dá-lhe glória e tampouco adora. E são 3 coisas fundamentais que se perderam, estão perdidas e nós temos que proclamar, porque hoje não está sendo isso. A segunda mensagem é caiu a grande Babilônia.
vamos dar uma resumida aqui em alguns segundos. Então nós temos uma mensagem para ser pregada a todo mundo. Da hora do juízo, por isso precisamos temer a Deus e adorá-lo. E agora a queda de Babilônia, dentro do contexto bíblico. Sim, Babilônia é símbolo do poder oposto a Deus, do inimigo do povo de Deus. Babilônia é símbolo de aquele que pretende ser o povo de Deus, mas não é. Ok. Então, pode ter aparente prosperidade, mas chegará um momento quando vai cair, como disse. Isso, cair. Exatamente, vai cair. Vai cair. E a última, se alguém adora a besta, a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, beberá do vinho da cólera que Deus tem preparado. E aí não temos tempo para entrar a marca da bestia, mas sabemos que no tempo do fim, Deus vai ter claramente aqueles que são seus filhos e aqueles que não. Aqueles que o adoraram e aqueles que não. Aqueles que têm o selo de Deus ou aqueles que têm a marca da bestia. Ok, eu creio que a ênfase aqui no guia é apresentar essas mensagens como visão mundial, certo? Que todas as pessoas em todos os lugares receberão a mensagem de salvação. Pastor, para a gente terminar, o senhor gostaria de ressaltar um aspecto? Sim. Deus é tão bom que nos dá o privilégio de participar na missão. E já o pastor Gilson falou de que fazer a missão é um benefício para mim também. E Deus sabe que quando eu participo na missão, o primeiro beneficiado sou eu. E que beleza seria que todos aqueles que estão ouvindo também participem dessa bênção que é a missão. Amém. Pastor Ezequias, o senhor pode orar a Deus, por favor, nesse momento? Senhor Deus e Pai nosso, te agradecemos pelo privilégio desse encontro contigo e pela alegria que temos de testemunhar a todos a respeito do teu grande e infinito amor. Amém. Envia-nos, pois nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi muito bom estarmos juntos, foi muito bom ter a sua companhia. E não esqueça, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e até o próximo programa Lições da Bíblia.